Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Maciel, sou um trabalhador da casa e hoje a palavra ficou ao meu cargo. E é sempre um prazer e uma responsabilidade muito grande estar aqui e a camisa é sempre sua, né? Não tem jeito a gente vir para cá tranquilo. É sempre uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando os temas, né, são temas evangélicos. Particularmente, tenho um gosto muito grande por temas evangélicos. Acho que no Espiritismo falamos pouco, às vezes, de temas evangélicos e esse ano, dos 4 temas que são dados para cada palestrante, eu tive o privilégio de receber 3 temas evangélicos. Tudo evangélico, inclusive, eu já fiz. Então, agora eu tenho 3 temas evangélicos para fazer até o fim de ano. E hoje nós vamos falar de uma figura que talvez seja muito importante na vida de todos nós. Nós vamos entender por quê. Antes de começar, eu gostaria de falar que todas as citações que eu coloquei nessa palestra, eu usei a tradução da Bíblia chamada Almeida, certo? Que é uma tradução mais difundida no meio brasileiro, na comunidade brasileira, né? É uma Bíblia católica, tá? E muito difundida, mas particularmente eu tenho uma preferência muito grande, eu acho isso importante a gente falar. Eu não tinha essa informação, eu tive que buscar através de outras pessoas, que a Bíblia que eu gosto de usar mesmo é a chamada Bíblia de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem, nós temos um exemplar dela na sala da evangelização ali, certo? E ela é assim chamada porque ela é fruto de um estudo feito pela Escola Bíblica, olha que eu leio aqui, né? Arqueológica Francesa de Jerusalém. Então, me arriscar a ler o nome francês, porque senão eu vou me perder por aqui. E essa tradução, que é feita para o português, é tida como fiel ao exemplar francês. E por que essa Bíblia ela é importante e interessante para nós espíritas? Porque nós espíritas buscamos a pureza dos textos, buscamos a essência do que foi escrito. E é muito difícil a tradução, principalmente do hebreu, que é uma língua que transmite emoções, transmite sensações e nem sempre transmite uma palavra em específico, como é a nossa montagem da língua portuguesa e de outras línguas que a gente conhece. E muita coisa pode ser trocada, eu não vou dizer adulterada, porque isso pressupõe má intenção de alguém, mas a gente vê muitas traduções que trazem modificações, né? Que, por exemplo, da proibição de Moisés condenando os médiums, ou seja, tem traduções que falam isso. Médiums é uma palavra introduzida por Allan Kardec em 1850. Então, como que um texto bíblico lá de trás pode trazer essa palavra? Então, a gente tem que buscar a pureza dessas informações. E essa Bíblia de Jerusalém, ela foi começada pela essa escola, né, em 1890, liberaram uma primeira edição em 1956, 64 anos depois, e para isso convidaram historiadores, arqueólogos, lexicógrafos, né, linguistas, teólogos, exegetas, cientistas sociais, geógrafos, cartógrafos, todos fizeram parte dessa tradução. E em 1973, lançaram a primeira edição que levou esse nome, chamada Bíblia de Jerusalém, certo? Foi revista, amplamente analisada, e a vantagem dela é que ela não é traduzida de traduções antigas, da Septuaginta e tudo mais. Ela é traduzida direto do hebraico, do aramaico e do grego, as línguas originais que cada texto foi escrito, né? E além disso traz a contextualização histórica. Quem conhece a edição maior dela vem com textos do lado informando o que aconteceu, o que se passou. Mas isso é só uma curiosidade. Vamos começar falando então sobre o tema de hoje. Velho Testamento. Bom, gente, muitos de nós se aproximam dos textos do Velho Testamento com um raciocínio um pouco viciado. A gente vai em busca de formas, vai em busca de ordenações, de leis, de regras. Entendem o Velho Testamento ao pé da letra. Isso é um problema, porque a gente não pode se esquecer que o Velho Testamento é um depositário da experiência humana. Claro que lá nós temos os 10 mandamentos, né? Que é a revelação divina, esse é imutável, está lá, a gente tem que valorizar o que está escrito lá, lembrando que existem modificações no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, dependendo da tradução bíblica, mas tudo bem, né? E exatamente
As personagens que estão lá são almas humanas no Velho Testamento em busca de direção. E exatamente porque eles estão buscando construir essa espiritualidade, essa religiosidade, não sabendo onde encontrar, na maioria das vezes erram, massacram, matam, ferem, mentem e muitas vezes falham na sua missão espiritual. No Velho Testamento há muitas tentativas, mas na sua maioria tentativas mal sucedidas, porque não tinham o que ainda, gente? O modelo. Se você ler mais atentamente, você vai ver que existe um tom de desorientação. Estão muitas vezes perdidos, escolhem os caminhos, às vezes não sabendo bem onde eles levam, porque não tinham ainda o guia. O Velho Testamento é uma caminhada às cegas, é o ser humano buscando o que é Deus. E ler o Velho Testamento é como ler o inventário, das reencarnações humanas, porque individualmente, cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, já cometemos cada um dos erros escritos lá, sem exceção. Citá-los é como citar parte de nossa própria alma. Então, quando falta o referencial, falei de guia, modelo, gente, quem é? Jesus, Quando falta o referencial, você pode estar se vangloriando, tendo orgulho dos seus próprios defeitos. Ou pior ainda, desprezando suas qualidades. Deixa eu dar um exemplo. Você favorece alguém e recebe ingratidão de volta. A partir daí você passa a não querer ajudar mais ninguém. Ou seja, você analisou a sua generosidade pela ingratidão alheia. Mas você tem que analisar a sua generosidade pela generosidade, pela bondade de Jesus. Quando você ajuda alguém, não interessa como essa pessoa vai reagir com você. Interessa o que você está fazendo, o seu ato, a sua intenção de fazê-lo. Ou pior, você pode, por exemplo, ter um conceito muito desenvolvido hoje, na sociedade como um todo, entender que a vitória de Deus seria a derrota de quem quer que seja. A verdade, gente, é que a vitória de Deus, ela só se dá com a ascensão de todos. É da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas se perca. E a vontade de Deus é tudo. Não existe, é da vontade de Deus se der, Deus não. A vontade de Deus é a vontade. Lá na Gênesis, nas linguagens, a vontade de Deus criou, fez, agiu. Então a vontade de Deus que nenhuma ovelha se perca, nenhuma ovelha vai se perder. Nenhum de nós vai se perder. Nós não podemos torcer, quando o ditador da Coreia do Norte cair, for morto, não sei o que, o mundo vai melhorar. Não vai, gente. Somente quando ele se melhorar, somente quando ele progredir, que Deus vai ser realmente vitorioso. Esse é o objetivo. Então não adianta a gente desejar a morte de alguém, ou o fim de alguém, de algum povo, alguma coisa que não vai acontecer. Esse negócio não é problema da semana passada, mas vamos lá. E é essa, gente, a caminhada de João Batista, tá? Que começa lá no Velho Testamento. E eu vou provar para vocês, na figura do profeta Elias. Profetas, gente, são os médiuns lá de trás, descritos no Velho Testamento, alguns deles considerados profetas maiores, que eles tinham dons maiores. Como hoje, por exemplo, se fosse Chico, naquela época, Chico talvez seria um profeta, entre outros, que tem dons maiores, que conseguem ter dons que são reconhecidos. E tem os profetas menores também, mas entre os maiores a gente tinha um profeta chamado Elias, entre outros. E o que nós espíritos precisamos entender é que a vinda do Cristo não foi algo de improviso, é que alguma coisa que foi planejada, esperada, prevista, arquitetada em seus mínimos detalhes. Tanto que a gente vai encontrar várias previsões no Velho Testamento com relação à vinda de Jesus, inclusive na tradição oral dos judeus.
lembrando a vocês também, existe um livro muito interessante, não está aqui, eu só lembrei dele agora para a gente colocar, que é o Francisco de Assis, de João Nunes Maia, com milanês, que o começo do livro descreve toda uma preparação que foi feita na Terra para a vinda do Cristo, que durou anos e anos a fio. Tem algumas curiosidades bem interessantes lá, inclusive uma cidade onde os piores espíritos foram presos lá, colocados lá por um tempo, até que depois se soltaria, que é previsto lá no Apocalipse, depois de 1000 anos e tudo mais, e essa cidade tinha a forma de uma suástica. Agora fica a curiosidade para vocês lerem, tá bom? Mas vocês sigam depois. Vamos seguindo. O profeta Elias, gente. O profeta Elias. Não, é o São Francisco de Assis. É ele mesmo. Porque eu nunca li Maria de Nazaré, eu já li isso, então é ele mesmo. Tá? É o Francisco de Assis. Ele conta toda essa história. Talvez repita no Maria de Nazaré, não sei, mas ele é contado lá. Tá? Desculpa, mas é esse. Bom, o profeta Elias viveu 8 séculos e meio antes de Cristo, tá? E é relacionado pela Igreja Católica como um dos profetas maiores. Pouco se conhece da vida do Elias, tá? Do profeta, senão alguns fatos relacionados ao rei Acabe e à rainha Jezabel, além de um curto relacionamento com Eliseu, seu sucessor. Bom, Elias procurou, o rei Acabe. Bom, gente, só uma historinha aqui. Nesse tempo, os judeus eram divididos entre os reinos de Judá e Israel, eram 2 reinos. E Acabe era rei de Israel. Além de não ser muito fiel ao Deus único, que é uma luta, gente, o Velho Testamento é uma luta para manter a figura do Deus único. Todo mundo que ia ao poder entre os hebreus partia para outros deuses, outras coisas. Então, além de ele não ser muito fiel ao Deus único, ainda tomou por mulher Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que eram adoradores de um deus chamado Baal. Baal, ou Balal, ou Balaim, tem vários nomes aí que são dados, era o nome do principal deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina. E aí Elias chegou para ele, para o rei Acabe, que estava trazendo muitos ritos, desse Baal, e tudo mais, e colocou para ele que não choveria nem haveria orvalho, senão quando ele, Elias, determinasse. Vamos ler de cá. E para fugir ao rigor da estiagem anunciada, foi viver de frente ao rio Jordão, sendo alimentado ali por aves que lhe traziam alimentos. Está tudo na Bíblia. 1 Reis, tá? Que é um livro que está isso na Bíblia. E aí, gente, a fome era tão grande, ficou tão grande no reino, eu pulei muitas partes, não faz sentido a gente citar, que Acabe procurou Elias, o rei procurou Elias, e ele colocou: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Isso é 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18. E aí, gente, o que aconteceu? Ele desafiou o rei Acabe. Falou: convoca os 450 sacerdotes de Baal, que a Jezabel tinha organizado lá a situação de Baal, e tinham 450 sacerdotes que eram responsáveis pela organização dessa deidade. E convocou até o alto de um monte. Chegando lá, mandou que construísse 2 fogueiras. E virou para os sacerdotes e falou: escolham uma. Escolheram. Mandou trazer 2 cordeiros. Sacrifiquem. Dividam as partes. Escolheram. Colocaram na churrasqueira lá. Na churrasqueira não, né? Na fogueira. Sei lá se tinha churrasqueira nessa época. Mas aí o que aconteceu? Agora, sacerdotes de Baal, me mostrem o poder de Baal. Rezem aí, manda pôr fogo na churrasqueira e fazer o churrasco. E não fez. Ficaram o dia todo. O dia foi passando e eles rezavam e nada de acontecer. E aí aconteceu que Elias falou: agora é minha vez, agora sou eu. E pediu que trouxesse vários cântaros de água. E mandou que se jogasse sobre a fogueira. Jogou tanta água que chegou a formar uma poça mesmo na lenha. E aí, a sua faculdade mediúnica, médium de efeito físico, orou a Deus
e o fogo se fez. E todos aplaudiram, todos ficaram maravilhados. Um povo ignorante, um povo que não tinha uma cultura muito grande, ficaram maravilhados e deram toda a razão a Elias. Aí, lembra que por que agora vocês vão entender por que eu falei no começo sobre a questão dos erros da conduta das figuras do Velho Testamento. Elias, missionário, enviado, profeta, mandou que se juntassem então os 450, que não deixassem fugir nenhum, desceu com eles para o ribeiro de Quizon, que era uma localidade ali, e ali ele mesmo coordenou a degola dos 450 sacerdotes de Baal. Se a gente não ler com atenção, nós vamos aplaudir. E aí vão surgir os fundamentalistas, vão surgir as pessoas que acham que as outras religiões têm que ser destruídas. Mas essa, gente, essa pequena parte no final, é o grande erro de Elias. É a queda de Elias, que não tinha o guia, não tinha o modelo. Bom, depois disso, Jezebel ainda tentou perseguir Elias, mas acabou morta numa rebelião, nunca tendo perdoado Elias. Segundo o oráculo de Isaías, confirmado por Malaquias, seria ele o precursor do Cristo. Só um detalhe aqui, gente, no final da história de Elias, no livro de Reis, fala-se sobre uma caminhada com Eliseu, que era o seu sucessor. E ele conviveu com Eliseu um tempo, e depois no final tem uma caminhada, que eles vão de cidade em cidade, sendo recebidos pelos profetas daquela cidade. E aí no final, ele não morre, ele é arrebatado pelo carro de fogo e tudo mais. E a alegação que muita gente tem, que não poderia ser Elias, João Batista, porque ele foi arrebatado e não foi morto, e mandaram, lá na Bíblia fala, mandaram 50 homens à procura de seu corpo e não conseguiram encontrar. Na verdade, com análises técnicas dos textos, os estudiosos hoje, reencarnacionistas, entendem que essa caminhada, por como ela é descrita e como ela é feita, se deu através de Elias já morto, certo? Caminhando com Eliseu mediunizado. Eliseu conversava com ele. E a última fala Eliseu vira para Elias e fala: transfere para mim os seus dons. Por que ele pediria para alguém ainda vivo transferir os seus dons? Ele estava conversando com o espírito de Elias. E Elias fala: se tu me vestes ser arrebatado, terás o meu dom. E aí Eliseu vê o carro de fogo, na figura mental dele, mediunizado ali, vê um carro de fogo arrebatando. Por isso que o corpo não foi encontrado, porque ele já estava morto. Aquela caminhada era uma caminhada não humana, de dois humanos. E aí, segundo o oráculo de Isaías, confirmado por Malaquias, seria ele o precursor do Cristo, o Batista, cuja missão seria adequar o entendimento do povo hebreu à compreensão do Evangelho do Senhor. Previsões do seu retorno e confirmações do Evangelho. Vamos lá. O profeta Isaías, 750, Elias e Isaías, gente, eu falei errado aqui, vocês me desculpem, mas acho que é certo. Vamos lá. O profeta Isaías, 750 a.C., 100 anos depois, falou: vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isso é Isaías 40:12, 43-5, prevendo que a voz que clama do deserto viria, antes do Cristo. E depois vem Malaquias, 450 a.C., 300 anos depois daquele outro que eu passei agora. Eis que vos enviarei o profeta. Esse está claro, né, gente? Esse está muito claro do jeito que está escrito. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, ele veio preparar o terreno para a chegada de Jesus, do Cristo. Isso está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. E depois, gente, Jesus ainda confirma isso no Evangelho de Lucas.
né? Onde ele repete a passagem lá de Elias, né? de Isaías, colocando: voz que clama do deserto, preparai. Ele estava falando sobre o próprio João Batista que veio. Mas vamos à história de João Batista. Nos tempos de Herodes, houve um sacerdote por nome Zacarias, que, considerado justo diante de Deus, observava irrepreensivelmente com sua mulher todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, estando em idade avançada, já eram idosos, não tinham filhos. E Zacarias exercia suas funções no templo, e coube-lhe naquele momento, entrar no santuário, no Santo dos Santos. O templo judeu é dividido, gente, então tem o Santo dos Santos, é o lugar mais sagrado, tá? Para oferecer perfume, enquanto o povo permaneceria de fora. Só que lá dentro apareceu-lhe mediunicamente um anjo, um espírito de luz, que disse a ele: tuas orações foram ouvidas. Por isso, Isabel, é a mulher de Zacarias, já de idade avançada, dar-te-á um filho, cujo nome será João. Será ele para ti motivo de grande júbilo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Será grande diante do Senhor, e desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Converterá a muitos dos filhos de Israel, porque irá com o espírito e poder de Elias. Eu vou voltar essa parte depois, daqui a pouco eu coloco daqui. Ou seja, ele vai vir com o espírito e poder de Elias. Depois nós vamos voltar isso aqui para a gente comentar. E Zacarias perguntou: considerando que eu e minha mulher já somos de idade, como vou eu acreditar nisso? Como vou ter certeza disso? E ele responde: sou Gabriel, assisto diante de Deus, e fui enviado para te trazer esta feliz notícia. Eis que ficarás mudo até o dia que essas coisas aconteçam. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 19. Lembrando, gente, o Evangelho de Lucas é o Evangelho de quem? Maria, Paulo começou a escrever, cumpriu Lucas. Muita parte do Evangelho de Lucas foi Maria que descreveu o que estava acontecendo. Por isso que o Evangelho de Lucas é o que mais descreve a infância de Jesus, tá? Ao sair do santuário, Zacarias não podia falar ao povo, que compreendeu pelos seus acentos que tiveram uma visão. Ele ficou mudo, E aí a gente não tem muitas notícias mais, a não ser em Lucas capítulo 1, versículo 42, quando, logo depois que teve essa visão, Isabel engravidou, concebeu, e ocultou o fato até o 6º mês de vida, quando recebeu em sua casa a visita de sua prima. Quem que era a prima de Maria? Quem que era a prima de Isabel, gente? Maria de Nazaré. Então, ou seja, Jesus era parente de João Batista, Então a gente tem esse fato aí para a gente colocar. Ocasião que, mediunizada, Isabel fez essa profecia. Isso aqui é Isabel falando para Maria de Nazaré: bendita és entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Sim, porque ao ouvir sua voz, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Então Maria foi visitar. Essa história é descrita, gente, no livro Boa Nova. Sabe, Maria vai visitar, acho que é a Boa Nova. Agora vocês podem me ajudar, que eu não lembro certinho não, mas acho que é Boa Nova, tá? É o Humberto de Campos. E Maria foi realmente visitar, isso está descrito na Bíblia, e tem a descrição dos detalhes dessa visita. Bom, completando-se o tempo, Isabel teve um filho, e de acordo com a cultura religiosa dos judeus, no 8º dia ele foi circuncidado e sagrado ao Senhor. Nessa ocasião foi-lhe sugerido o nome de Zacarias, o nome do pai, mas a sua mãe propôs que ele seria chamado de João. E lembrando que Zacarias estava mudo ainda. Aí Zacarias pegou um folhetinho, uma pedrinha, alguma coisa, e escreveu que era para chamar João. E a partir daquilo ali ele voltou a falar. Bom, essa é a história da saga de João, da sua juventude até seu nascimento. Na juventude não temos muito relato. Nas palavras de Humberto de Campos por Chico Xavier, a gente tem um encontro de Jesus logo depois
da sua palestra com os doutores da lei, aos 12 anos de idade, alguma coisa, com João Batista. Mas não entra muito em detalhes, é mais a visão de Maria. Mesmo que conta essa história da visita, depois ela progride para isso. Mas não temos muitos detalhes. Só fala no final, que Jesus fala assim, é necessário que João vá antes de mim. Então, ela termina ali. Bom, João Batista foi o último profeta. Mateus capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizarão até João. E dito e feito. Depois disso não temos notícias de mais nenhum profeta em Israel. Tá? Essa informação é confirmada em Lucas capítulo 16, versículo 16. E Jesus, gente, indicando que dali para frente, depois quando ele falou isso, né, que não tem mais profeta, dali para frente seria com o Evangelho. Dali para frente seriam as palavras dele. Não precisaria mais dos profetas trazendo revelações. Dali em diante, a implantação do reino de Deus teria começado. Certo? Teor das pregações. Não temos muita coisa, mas a gente tem algumas informações interessantes. A gente sabe que João Batista era muito austero, muito duro, certo? Ele era muito rigoroso com as suas pregações. E naqueles dias, a citação de Mateus 3, tá? Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, está dando um ultimato para todo mundo, gente. Arrependam-se, está chegando o reino dos céus. Porque este é o enunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele vivia num deserto ali perto de Jerusalém, certo? Mais às vezes à margem do Rio Jordão, onde ele batizava, tá? A prática do batismo, de adentrar na água, já era antiga nos costumes dos hebreus em algumas castas, em alguns setores, não em todos, mas foi ele quem concretizou isso mais, inclusive deu o nome, batismo por conta de Batista, tá? E aí Jesus, quando chegou lá a primeira vez, aceitou ser batizado por ele. Mas isso é um tema para uma outra palestra, então não vamos entrar nisso aqui, não vamos sair daqui, tá? Depois qualquer dia a gente pode falar de batismo. Lembrando que Jesus não batizava. João capítulo 4, Jesus nunca batizou. Mas vamos seguindo. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e o cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A mesma descrição que a gente tem de Elias no livro lá de trás de Reis. Eram os mesmos hábitos de Elias. Então ia ter com ele Jerusalém. Olha para você ver essa parte, isso aqui que é interessante. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então João Batista se tornou um vulto naquela região. Ele era respeitado, admirado, as pessoas iam até ele para ser batizado, para escutar suas pregações. Ele não era uma figura qualquer ali, ele tinha um vulto, ele tinha um nome, ele tinha uma posição, uma postura que era respeitada. E aí eles eram batizados confessando os seus pecados. E aí, colocando muito ali, ele se colocando contra, né, os fariseus, os saduceus, que eram aqueles que se diziam detentores das verdades e tudo mais, queriam coordenar os outros, mas na verdade tinham uma conduta muito ruim, né, com relação à afetividade, com relação ao amor ao próximo e tudo mais. Ele coloca, né, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa frase é interessante, ó. Produzir, pois, frutos dignos. Frutos você tem que trabalhar para produzir o fruto. Então está mandando eles irem trabalhar em prol do semelhante. Dignos de arrependimento, mostrando que vocês se arrependeram, né? Pressupõe também que ele está endireitando os caminhos de todo mundo, que era isso que ele foi lá fazer. Ele foi preparar o ambiente para a chegada de Jesus. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Isso aqui é interessante, vamos entender isso aqui. Não adianta você falar que você é filho de Deus. Todos somos. Até essa pedra pode ser. Você tem que agir como filho de Deus, né? E ele coloca isso muito claro para todo mundo ali, tá? E também agora, né, ele coloca lá, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso é citação do Evangelho, viu, gente?
Isso é Mateus capítulo 3. E em verdade eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Ele sabia que vinha o Cristo depois dele. Ele tinha consciência disso. Cujas alparcas, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Eu adoro essa imagem, gente. Para mim é a imagem mais nítida de Jesus. Tira qualquer possibilidade da imagem de inação, de um Jesus apático. Ele vem com a pá na mão e limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É isso que Jesus veio fazer conosco. Nos colocar para trabalhar, nos revirar, nos pôr para cima, pôr para frente, nos incentivar. Nunca inativo. Né? E João também, né? No capítulo 1, versículo 29 a 30, fala que no dia seguinte, o que aconteceu aí, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele o qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. A gente tem essa citação em outras partes de Jesus. Ele é antes de mim, porque ele já era. Por quê, gente? Porque Jesus está aqui na Terra desde a sua formação, 4 bilhões e meio de anos atrás, já coordenando a Terra, coordenando a formação geológica, coordenando a formação de tudo, e principalmente agora nos coordenando, tentando nos trazer a verdade, a conhecer as nossas imperfeições, a buscar o nosso melhor. Esse é o trabalho de Jesus perante todos nós. E aí, gente, João Batista tinha suas pregações duras, né? E não só isso, preparou o terreno. Quer que eu prove que ele preparou o terreno? Tem uma prova no Evangelho. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos apóstolos, gente. André era apóstolo também. Um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, alguns seguidores de João Batista passaram a seguir Jesus após as pregações. E 3 deles se tornaram apóstolos. Um foi André, irmão de Pedro. E os outros 2, a gente tem pelo livro Boa Nova, tá? Humberto de Campos, Chico Xavier, Editora Fé, capítulo 4. Tiago e João, que já conheciam as pregações de Batista. Era um irmão, gente, tá? João é o evangelista, que escreve aqui sobre o André, né? Eram pescadores e filhos de Zebedeu. Esse Tiago foi o primeiro que morreu dos apóstolos, né? O primeiro, depois de Judas, claro, né? Foi o primeiro a ser assassinado. E a morte de João Batista. Como é que João Batista morreu? Personalidade dura, forte, não poupava ninguém, acusava a todos. A quem ele acusou? Herodes Antipas. Herodes, soberano das terras, e foi lá e repreendeu, porque estava todo mundo sabendo que ele estava tendo um caso com Herodias. Herodias era a esposa do seu irmão, Herodes Filipe, estava tendo um caso com a cunhada, né? Há quem diga, gente, que Herodias é inclusive reencarnação de Jezebel, mas isso é especulação, a gente não tem provas, então estou só te passando a vocês como curiosidade, tá? E aí Herodes ficou muito nervoso, ele está indo lá repreender ele tem caso com quem ele quiser, ele é o rei, ele faz o que ele quiser, né? E mandou prender João, mas ficou com medo de mandar matar. Por quê? Porque tinha muita gente que seguia João, então ele ficou preso um tempo. Mas aí, numa festa, apareceu uma menina muito jovem, muito sensual, chamada Salomé, filha de Herodias, ou seja, vamos traduzir, sobrinha dele, que dançou sensualmente para a corte, encantando o próprio tio. Herodes então prometeu perante toda a corte que ela podia pedir o que quisesse. Ela, influenciada por sua mãe, depois dessa promessa perante toda a corte, sedenta de vingança, Herodias estava, influenciou a filha, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e Herodes concedeu. Lembra do erro de Elias? Decapitar os 450 sacerdotes de Baal, a lei de ação e reação. Mesmo com a sua missão bem sucedida, mesmo tendo cumprido aquilo que era previsto para ele toda a sua vida, preparando os caminhos do Senhor, preparando os caminhos de Jesus, ele teve que resgatar a sua dívida, porque não há concessão na lei divina. O que você faz, você terá que responder por aquilo.
talvez atenuantes, talvez agravantes, mas não há concessão de perdão sem você passar por alguma situação em que te coloque na situação daquele que você feriu. E João Batista termina os seus dias decapitado, com a cabeça na bandeja, satisfazendo o desejo de Herodias. Mas será que João Batista era mesmo a reencarnação de Elias? Vamos para confirmações bíblicas. E converterá muitos dos seus filhos de Israel o Senhor Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, quando estava anunciando a gravidez para o Zacarias lá. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. É claro, gente. Segundo São Paulo, nas cartas, todo homem só vive uma vez. Por que todo homem só vive uma vez? Porque essa vida é única. Meu nome é Marcelo. Eu jamais terei outra vida como Marcelo. A vida será outra. As reencarnações são diversas, são distintas. Eu, casado com a Flávia, minha esposa, com meus filhos, 3, Giovana, Vinícius e Henrique, todos os 3. Isso não vai se repetir. A vida, essa vida é só uma. Essa oportunidade é só uma. Eu posso ter outra. Para quem lembra, né? Públios Lentulus, reencarnação passada de Emmanuel, senador romano, nobre, digno, né? No livro seguinte, 50 anos depois, quem é ele? O escravo Nestório. Você mal reconhece quando você lê. Então, ele viria com o espírito, que é o mesmo, e a virtude, porque o que a gente tem de bom a gente traz, de ruim também. Então, a gente está vindo, ele virá com o espírito e a virtude de Elias. Outro anúncio, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, que eu já citei para vocês, e se quereis dar crédito, Jesus falando agora, é este o Elias que havia de vir. E aí Jesus já também deixa bem claro, bem estatelado lá para a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se quiserem inventar um monte de coisas, podem inventar. Se quiserem julgar um monte de situações aí, tentando descaracterizar a reencarnação, pode julgar, não tem problema. Mas está escrito, quem tem ouvidos de ouvir. Vamos lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá bom? Mais uma vez, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, Jesus falando, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, prevendo a sua morte. Eles então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Isso aqui é após a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, tá? Que é um dos outros temas que eu vou falar mais para frente, que é muito bacana. Então, ou seja, Jesus deixa muito claro que João Batista era a reencarnação de Elias, nas palavras possíveis para a época, nas colocações possíveis para aquele momento. Essa era a situação. Ainda tem mais um. Não, desculpa. E João Batista, gente? Ele era um espírito evoluído ou não? Era um qualquer? Ele matou os 450. Mas vamos lembrar, ele estava sendo modelo. Perguntaram para Jesus: João Batista é um espírito evoluído? Com as palavras deles lá. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que ele colocou aqui, gente? Ele colocou João Batista, maior do que Moisés, maior do que Sócrates, maior do que Buda, maior do que todo mundo que tinha vivido para trás. Para frente a gente não sabe. Mas para trás ele colocou João Batista como maior do que todos. Mas deixou bem claro, ele não é um espírito crístico, como Jesus era. Tanto que ele coloca. Mas aquele que é o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Ele é um espírito em evolução, evoluído. E Jesus, gente, ainda fala uma coisa que deixa uma pulga atrás da orelha dos estudiosos do Espiritismo. Inclusive com certas colocações. Nenhuma certeza. Vou colocar para vocês, só para instigar vocês a estudarem. Missões futuras. Apagou justo na hora, mas tudo bem. E Jesus, respondendo-nos, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Depois ele completa com aquela outra que a gente colocou, né? Ali, ó, 17:11. Aqui, ó, no 17:12, ele fala aquilo, que Elias já veio e tudo mais. Antes disso, ele fala no futuro: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus deixa uma previsão, que Elias retornará. Muitos acreditam que Elias fez parte fortemente da codificação espírita, né?
Alguns levantam até a hipótese dele ser o Espírito de verdade, mas a gente não sabe nada disso. Então eu estou trazendo só para que vocês aguçem a curiosidade e estudem. Porque estudar a Bíblia, estudar o Evangelho é muito importante, é muito interessante. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai viver de ouvir dizer. E Emmanuel tem um recado para a gente disso, que é com o homem servo. Estuda sempre. Bom, Emmanuel, deixa eu estudar, vamos lá. Estuda sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que estudar pouco é acomodar-se a criatura nas trevas da ignorância. Livro Inspiração de Emmanuel com Chico Xavier. Boa noite para todos. Essa é a história de João Batista.